Querido irmão, querida irmã, feliz Páscoa! Temos como proposta de reflexão para esse domingo da Páscoa da ressurreição do Senhor, nesse dia 17 de abril, o texto de João, capítulo 20, do versículo 1 a 9. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido tirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, primeiro dia da semana nos remete ao Gênesis, quando descreve a criação. A partir da ressurreição de Jesus, nasce nova criação, nova humanidade. Maria Madalena madruga para se dirigir ao túmulo e constata que o corpo já não se encontra lá. Assustada, volta para dar a notícia aos discípulos. Pedro e o outro discípulo correm ao sepulcro e confirmaram o anúncio de Maria. Os dois veem as mesmas coisas, mas têm percepções diferentes. Pela posição das faixas e do pano, creem e concluem que Jesus não é mais prisioneiro das mortalhas e seu corpo não foi roubado. O túmulo fora apenas lugar de descanso do corpo de Jesus. Naquele primeiro dia da semana, aconteceu algo extraordinário que somente quem tem fé e muito amor consegue descobrir e crer. O discípulo amado nos dá o testemunho de que é possível crer e apostar na superação dos sinais de morte, para que a vida resplandeça em toda a sua beleza e plenitude. É possível desatar as amarras que não deixam a vida florescer. A ressurreição de Jesus é a certeza de que é possível promover a vida, colaborando para que a nova humanidade aconteça. Deus é amigo da vida, por isso ressuscita seu Filho Jesus, o libertando das trevas da morte. A ausência do cadáver é sinal de alegria e nova vida. Querido irmão, querida irmã, para os discípulos, a morte de Jesus tinha sido o fundo do poço. O seu mundo tinha desmoronado. Um mundo de maldades e interesses mesquinhos esmagara o servo de Deus. Nós passamos por muitas situações assim, situações limite. E quando parece que não há mais esperança,
nos damos conta da ação de Deus. Ele está ao lado dos injustiçados, toma partido deles, não permite que seus servos sejam derrotados pelo mal. Jesus ressuscitado é a prova disso. Deus ressuscitou Jesus. Ele não deixou que a injustiça, a violência e a maldade tivessem a última palavra. Madalena nos representa. Ela estava buscando Jesus entre os mortos. Os discípulos demoraram a assimilar essa realidade maravilhosa. Cristo ressuscitou. Aleluia! Querido irmão, querida irmã, a proposta desse dia, desejar feliz Páscoa da ressurreição a vizinhos e amigos, vivendo assim esse dia com muita alegria, porque esse é o dia que o Senhor fez para nós. E reze assim comigo: ó Jesus ressuscitado, apareces a Madalena, a qual refere o fato a dois apóstolos. Eles constatam o túmulo vazio, mas não compreendem que devias ressuscitar dos mortos, de acordo com a Escritura. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, nesse domingo da Páscoa, da ressurreição do Senhor, nesse dia 17 de abril, você poderá ler na sua Bíblia os textos bíblicos desse dia, Atos capítulo 10, do versículo 34, 37 a 43. Também você poderá ler Colossenses capítulo 3, do versículo 1 a 4, e o texto de João capítulo 20, de 1 a 9. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, agora você vai ouvir a primeira a primeira leitura tirada dos Atos dos Apóstolos. Também poderia ser também da carta de São Paulo aos Colossenses, mas vamos ficar com a leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galiléia, depois do batismo pregado por João, como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo que Jesus fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram, pregando numa cruz. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, concedendo-lhe manifestar-se não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia escolhido, a nós, que comemos e bebemos com Jesus, depois que ressuscitou dos mortos. E Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu, juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão testemunho dele. Todo aquele que crê em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. Palavra do Senhor, graças a Deus. E também a carta de São Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, de 1 a 4, diz o seguinte: Irmãos, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres, pois vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com ele
revestidos de glória. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, celebramos hoje o primeiro dia da ressurreição, dia em que somos convidados, a exemplo de Maria Madalena, Pedro e o discípulo amado, a nos dirigirmos ao túmulo e constatar que de fato ele ressuscitou. Porém, depois de tudo o que foi vivido e celebrado ontem na vigília pascal, não é permitido ter o mesmo sentimento que Maria Madalena teve quando chegou ao túmulo. O sentimento de que o corpo havia sido roubado. Esse sentimento é o de quem ainda está com as imagens da Sexta-feira da Paixão na cabeça e no coração. O sentimento da morte, da perda, do vazio, do fracasso, enfim, da decepção pelo ocorrido, que impede de vislumbrar outra possibilidade que não seja a da morte propriamente dita. Desse modo, vale a pena perguntar: quem não teve a possibilidade, por algum motivo, de participar da missa da Vigília Pascal? Quem participou apenas da cerimônia da paixão? Sabemos que boa parte de nosso povo, para não dizer a maioria, participa mais da sexta-feira da paixão do que da noite da ressurreição. Por várias razões. Há uma identificação maior com a dor e o sofrimento do que com a alegria da ressurreição. E, portanto, sente-se mais motivação a participar das celebrações da paixão na sexta-feira que da vigília pascal no sábado. Porém, quem fica apenas na sexta-feira da paixão e não participa da ressurreição, permanece com os sentimentos que Maria Madalena teve no início, quando chegou de madrugada ao túmulo. A sensação de perda e de tristeza. O Evangelho de João é bastante simbólico e traz muitos elementos que ajudam a enriquecer o evento da ressurreição. Vejamos alguns destes símbolos. A madrugada. Madrugada significa um tempo ainda escuro, sem muita clareza. É madrugada na vida de Maria Madalena e dos demais discípulos. Tudo está envolto numa espessa névoa que recobre seus corações, causada pela dor vivida na paixão. O acontecimento foi trágico demais para ser dissipado de imediato. É preciso um tempo para assimilar e elaborar todo o ocorrido. Por esse motivo, a primeira impressão não passa do sentimento de que alguém havia tirado o corpo dali. No entanto, madrugada tem também outro significado. É o da aurora de um novo dia que não tardará a despontar. Se o momento ainda é de escuridão, no horizonte começam a despontar os primeiros sinais da aurora, do amanhecer de um novo dia. Pedra removida, lençol mortuário dobrado ao lado, faixas de linho no chão, enroladas num lugar à parte, etc. São constatações de um segundo momento, depois que se adentra o túmulo, depois que se elabora o passamento, que se faz memória da Escritura. Se o primeiro momento é de espanto pela perda do corpo, o segundo é de alegria pela confiança na ressurreição. No primeiro momento, ela ainda estava presa ao corpo que viu ser dilacerado pelo sofrimento da crucificação. Assim sendo, antes de qualquer coisa, ela sai correndo para contar a Simão Pedro e ao outro discípulo que tiraram o corpo e que ela não sabe onde ele está. É o primeiro anúncio feito por uma mulher. O anúncio de que algo estranho havia acontecido. Ela quis contar algo que, embora não tendo clareza,
intrigava seu coração. Essa atitude foi importante porque despertou a curiosidade dos demais. Eles saíram correndo ao encontro do Senhor. Diz o texto que saíram correndo juntos. Porém, o discípulo amado chegou primeiro. Quem ama sempre chega primeiro e entende antes os sinais da ressurreição. Chegou primeiro, mas não entrou. É um gesto de confiança e paciência de quem verdadeiramente ama e crê. Pedro chegou depois e entrou. Pedro talvez ainda estivesse com o coração arrependido por ter dias antes negado Jesus por 3 vezes. Tinha ânsia de conferir o que Maria Madalena havia dito. O outro discípulo só entrou depois. Ele entrou, certificou-se do ocorrido e acreditou. Ele, o discípulo amado, acreditou primeiro. Quem ama acredita, mesmo que não tenha provas palpáveis. A ressurreição nem sempre nos é apresentada com provas que podemos tocar. É um dado de fé, é a essência da nossa fé. É o que o discípulo amado ensina com esse gesto de chegar primeiro, de entrar por último e de acreditar antes de todos. Depois que ele acreditou, os demais também acreditaram na ressurreição. E ao acreditarem, saíram para anunciar aos outros. Sobre esse dado, veremos nas celebrações seguintes. O evangelho de hoje encerra destacando que a resistência, no primeiro momento, se deu pelo fato de não terem ainda compreendido a Escritura, segundo a qual Jesus devia ressuscitar dos mortos. A compreensão da Escritura suscita a verdadeira fé no ressuscitado. Ao compreender a Escritura, eles assumem verdadeiramente a missão de propagadores da boa notícia. É o que vemos na primeira leitura de hoje. O texto da primeira leitura é do livro dos Atos dos Apóstolos. Esse livro relata a experiência das primeiras comunidades cristãs depois do evento da ressurreição. É quando essas comunidades, nas mais variadas formas, dão testemunho do Cristo ressuscitado. É o que Pedro faz nesta primeira leitura de hoje. Dá um testemunho apaixonado sobre a ressurreição de Cristo, afirmando categoricamente que ele ressuscitou, que esteve com Jesus em diversas ocasiões, antes, durante e depois de sua morte, que recebeu dele antes e depois a incumbência de testemunhar que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Assim, Pedro se torna figura elementar, fundamental no processo de consolidação da crença na ressurreição e na formação da igreja, sendo a base, a pedra fundamental de sustentação do cristianismo, cumprindo assim a profecia de Jesus. Tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja. A segunda leitura é da carta aos Colossenses. Nela, Paulo faz um apelo contundente a todos nós, cristãos, que vivemos as emoções deste início de tempo pascal. Ao mesmo tempo, nos lança um desafio. Quem de fato ressuscitou com Cristo para uma vida nova deve mudar de comportamento e mostrar que não baseia a sua vida em coisas pequenas, medíocres, mas busca as coisas nobres, os verdadeiros valores, isto é, as coisas do alto. Ele faz um apelo a nos esforçarmos para viver as coisas do alto. Viver as coisas do alto é deixar de lado comportamentos, atitudes que não sejam dignas de uma pessoa cristã. É viver e dar testemunho com palavras e ações das coisas de Deus, como Jesus ensinou, como fez os primeiros discípulos. Assim sendo, assim sendo, o apelo da liturgia
deste primeiro domingo da Páscoa é que nós tenhamos a atitude do discípulo amado, crer. Quem crê não se limita a práticas religiosas vazias, mas anuncia com convicção a ressurreição. Ela é a razão da nossa fé, da nossa esperança e da nossa vida cristã. Deixemos que a aurora de um novo dia desponte em nossa vida e levemos essa luz para os que ainda estão na escuridão da dor da sexta-feira da paixão ou na dúvida diante do túmulo vazio. Querido irmão, querida irmã, desejo a você, toda a sua família, uma feliz Páscoa, a alegria de vibrante assim do Cristo, que o Cristo está vivo, ressuscitado entre nós. E é muito importante dizer que a Páscoa é o maior acontecimento celebrado pela igreja na liturgia. Mas a Páscoa não é apenas um fato passado. Cada festa pascal é um novo apelo de Deus que nos convida a morrermos com Cristo, a nos separarmos do homem velho do pecado, a fim de nos revestirmos do homem novo e ressurgir para uma vida nova na graça e na santidade. A Páscoa não é apenas um dia do ano, é um processo permanente que deve acontecer dentro de nós. Todos os dias o cristão celebra a Páscoa, quando combate o homem velho do pecado para se revestir do homem novo em Cristo. Prezado irmão, irmã, desejo-lhe uma feliz Páscoa. Não é a de um Cristo morto, perdido no passado, mas sim de um Cristo vivo, glorioso, atual, que faz vibrar o seu coração e dá um sentido novo ao seu viver. Que assim seja. E agora você reze comigo, Divino Espírito. Abre o meu coração para a fé, a exemplo do discípulo amado, na sua capacidade de se deixar iluminar e transformar pela ressurreição de Jesus. Amém.